Então, vamos continuar dentro do tema que falei de manhã e leio-vos dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 19. Atos 3, 19. E, portanto, isto é São Pedro que fala. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim o Senhor vos conceda os tempos de conforto, quando Ele enviar aquele que vos foi destinado, o Messias Jesus, que deve permanecer no céu até ao momento da restauração de todas as coisas, de que Deus falou outrora, pela boca dos seus santos profetas. Moisés disse, : o Senhor Deus suscitar-vos-á um profeta como eu, dentre os vossos irmãos. Escutá-lo-eis em tudo quanto vos disser. Quem não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. E, por outro lado, todos os profetas que falaram desde Samuel anunciaram igualmente estes dias. Eu, sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus concluiu com os vossos pais quando disse a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Foi primeiramente para vós que Deus suscitou o seu servo e o enviou para vos abençoar e para se afastar cada um de vós das suas más ações. Portanto, isto é São Pedro que faz uma exortação à nossa conversão. Depois, em Mateus, capítulo 4, o título desta parte do Evangelho é o Ministério na Galileia e início da pregação. Portanto, início de pregação de Nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim: tendo ouvido dizer que João, portanto João Batista, fora preso, Jesus retirou-se para a Galileia. Depois, abandonando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade situada à beira-mar, na região de Zabulão e Neftali, para que se cumprisse o que o profeta Isaías anunciara. E o que é que o profeta Isaías tinha dito? Terra de Zabulão e Neftali, caminho do mar, região de além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que jaziam na sombria região da morte surgiu uma luz. A partir desse momento, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque está próximo o reino do céu. Portanto, a mensagem é sempre a mesma. Arrependei-vos e convertei-vos. Quem é que já ouviu falar numa coisa que se chama os novíssimos? Não? E sabem o que é, os novíssimos? Pronto. Os novíssimos são 4 coisas que, infelizmente, hoje andam muito arredadas até dentro da Igreja Católica. Pouca gente fala nisto e são 4 coisas muito certas, muito importantes e que todos nós devíamos ter na ponta da língua e que devíamos pensar todos os dias. Tchá-tchã. Quais são? Morte, juízo, céu e inferno. Oh, Sr. Arnaldo, já vem lá você com essa conversa. Mas a questão é sempre a mesma. Portanto, lembra-se o que é que falámos hoje de manhã e a questão é esta. Eu posso levar a minha vidinha entretido, não como a avestruz. Portanto, a avestruz, sabem como é que faz a avestruz quando vê um perigo? Procura um buraco, mete a cabeça lá dentro e, como dizem os nossos queridos irmãos em Espanha, não passa nada. Não passa nada, não passa nada, não passa nada. Vem o leão e já passou. Não é? Já foi. E, portanto, qualquer cristão católico que tome essa atitude corre o sério risco de ir parar ao grelhador. Pois. E, portanto, há uma coisa que eu costumo dizer e que vocês já ouviram bastantes vezes, que é, pelo menos vocês, a partir de hoje, deste sábado, não têm a desculpa de dizer: mas nunca ninguém me disse, nunca ninguém me avisou. Portanto, hoje vocês são avisados disso. Agora, se não quiserem fazer, aí já é outra questão, já são outros 500. E, portanto, o que é que são os novíssimos?
São 4 coisas muito novas, é por isso que chamam novíssimos, e que a gente mais tarde ou mais cedo vai encontrar. Obviamente a gente gosta da vida, a vida é um grande dom, portanto seja mais tarde do que cedo, não é? Se assim Deus permitir. Eu vou-vos ler um escrito de São João Bosco, um grande santo da Igreja Católica, e que o título é precisamente Meditações de São João Bosco, a morte, o juízo e o inferno, e obviamente o céu. Ele diz-nos assim: desejo, meus filhos, que façais diariamente um pouco de meditação. Por isso, ofereço-vos alguns breves pensamentos para cada dia da semana e espero que os lereis com atenção, caso não tenhais outro livro mais apropriado. Eu agora ia-me lembrar de uma coisa, por exemplo, há aqui alguém que sofre de prisão de ventre? Várias pessoas. Pronto. Então eu aconselho que leiam este escrito. Ele está na internet, pode ser que vos dê uma dor de barriga. Não é? Porque dá que pensar, vocês vão ver que dá que pensar. Então ele continua assim. Depois de vos teres ajoelhado, dizei, meu Deus, arrependo-me de todo o coração por vos ter ofendido. Peço-vos a graça de compreender as verdades que vou meditar e de me inflamar de amor por vós. Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, rogai por mim. A morte. Primeiro ponto. A morte consiste na separação da alma e do corpo, ficando completamente abandonadas todas as coisas deste mundo. Considera, meu filho, que a tua alma deve necessariamente separar-se do corpo, mas não sabes quando, nem onde, nem como te surpreenderá essa separação. Não sabes se ela te apanhará na cama, no trabalho, na rua ou noutro lugar. A ruptura de uma veia, uma infecção pulmonar, uma febre, um ferimento, um tombo, um terremoto, um raio, são suficientes para te tirar a vida. E isto pode acontecer dentro de um ano, de um mês, de uma semana, de uma hora, ou talvez mal acabes de ler esta página. Portanto, eu não vou ler isto até ao fim. Ó, Sr. Arnaldo, isso é superstição. Confia, meu filho. Portanto, se vocês me virem, quando isto chegar mais ao fim, se o Arnaldo começar a suar, já sabem o que é. Mas eu confio, Senhor, eu confio, entrego nas tuas mãos. Muito bem, então vamos lá, com coragem. Quando estavam bem à noite, quando se deitaram, e foram encontrados mortos no dia seguinte, quantos atacados da apoplexia morreram rapidamente? E para onde foram depois? Se estavam na graça de Deus, felizes deles, são eternamente felizes. Se estavam no pecado, serão atormentados para todo o sempre. E tu, meu filho, se morresses neste momento, o que seria da tua alma? Infeliz de ti, se não estás preparado, porque o que não está pronto para morrer bem hoje, corre grande risco de morrer mal. O lugar e a hora da tua morte não te são conhecidos, mas é certíssimo que ela virá. Ainda supondo que não te surpreenda uma morte repentina ou violenta, sem embargo, a última hora da tua vida há de chegar. Nessa hora, estendido sobre o leito, assistido por um sacerdote que rezará junto de ti as orações dos agonizantes, rodeado pela tua família que chora, com o crucifixo numa mão e uma vela acesa na outra, te encontrarás às portas da eternidade. A tua cabeça sentirá dores e não encontrarás repouso. A tua visão estará obscurecida, a tua língua estará a arder, a tua garganta seca, o teu peito oprimido, o sangue gelará nas tuas veias, o teu corpo será consumido pela enfermidade e o teu coração trespassado por 1000 dores.
Quando a alma tiver abandonado o corpo, este, coberto por uma mortalha, será lançado num buraco, onde se converterá em podridão. Os vermes o devorarão e de ti só restarão alguns ossos descarnados e um pouco de pó mal cheiroso. Abre uma tumba e observa o que restou de um jovem rico, de um homem poderoso no mundo. Pó e podridão, o mesmo te acontecerá a ti. Lê estas considerações com atenção, meu filho, e lembra-te de que elas se aplicam a ti como a todos os homens. Agora o demónio, para te induzir a pecar, esforça-se por te distrair deste pensamento, por encobrir e escusar a culpa, dizendo-te que não há grande mal em tal prazer, em tal desobediência, em faltar à missa ao domingo, mas no momento da morte te fará conhecer a gravidade das tuas faltas e as representará a todas vivamente diante de ti. Que farás tu naquele terrível instante, desgraçado de quem então se encontra em pecado mortal? Considera também que do momento da morte depende a tua felicidade ou desgraça eterna. Estando para dar o último suspiro e à luz daquela última chama, quantas coisas veremos. A Igreja acende 2 velas por nós, uma no nosso batismo, a outra na hora da nossa morte. A primeira para nos mostrar os preceitos da lei de Deus que devemos observar. A segunda, no transe da nossa morte, para examinarmos se os observamos corretamente. Por isso, meu filho, à claridade daquela última luz verás se amastes a Deus durante a tua vida ou se o desprezaste, se respeitaste o seu santo nome ou se o ofendeste com blasfémias. Verás as festas que profanaste, as missas que não ouviste, as desobediências aos teus superiores, os escândalos que destes aos teus companheiros. Verás aquela soberba e aquele orgulho que te enganaram. Verás tudo isso. Mas, ó meu Deus, tudo aquilo verás no momento em que se abre diante de ti o caminho da eternidade, momento do qual depende a eternidade inteira. Sim, daquele momento depende uma eternidade de glória ou de tormentos. Compreendes bem o que te estou a dizer? Daquele momento depende para ti o paraíso ou o inferno. O ser para sempre feliz ou desgraçado. Para sempre filho de Deus ou escravo do demónio. Para sempre gozar com os anjos e santos no céu ou gemer e arder para todo o sempre com os condenados no inferno. Teme muito pela tua alma e reflete que de uma vida santa e boa dependem a boa morte e a eterna glória. Sem perda de tempo, põe em ordem a tua consciência com uma boa confissão, prometendo ao Senhor perdoar aos teus inimigos, reparar os escândalos que deste, ser mais obediente, não perder mais o tempo, santificar os dias consagrados a Deus, cumprir os deveres do teu estado. E desde já, lançando-te aos pés de Jesus, diz-lhe: meu Senhor e meu Deus, desde agora me converto a vós, amo-vos e quero-vos amar e servir até à morte. Virgem Santíssima, minha Mãe, ajudai-me naquele momento terrível. Jesus, Maria e José, que minha alma expire em paz nos vossos braços. Depois, São João Bosco diz-nos sobre o juízo, o julgamento. É a sentença que o Salvador pronunciará no final da nossa vida, sentença com a qual será fixada a sorte de cada um de nós por toda a eternidade. Quando tiver saído do corpo, a alma comparecerá imediatamente diante do divino juiz. Esse encontro é terrível para o pecador, porque assim a alma se apresenta sozinha diante de um Deus ao qual desprezou e ofendeu, de um Deus que conhece até ao último pensamento do seu coração.
quem nos acompanhará naquele momento? Nada levaremos deste mundo, senão o bem ou o mal que tivermos feitos. Sejam bons, sejam maus. Não haverá desculpas nem pretextos. Santo Agostinho, falando daquele terrível instante, exprime-se assim: ó mortal, quando compareceres diante do Criador para ser julgado, tu te encontrarás diante de um juiz cheio de indignação. Os teus pecados te acusarão. Os demónios estarão prontos a executar a sentença. Dentro de ti mesmo terás a consciência que te agita e te atormenta. E a teus pés o inferno estará aberto para te engolir. Em tal aflição, para onde irás? Para onde fugirás? Por outro lado, ditoso de ti, meu filho, se procedeste bem durante a tua vida. Depois, o divino juiz abrirá o livro das consciências e dará início ao exame. Quem és tu? Te perguntará o juiz inapelável. Sou um cristão? Bem, se és cristão, verei se te comportaste como tal. Então começará a recordar-te das promessas feitas no batismo, pelas quais renunciaste ao demónio, ao mundo e à carne. Te representará as graças que te concedeu, os sacramentos que recebestes, as pregações, as instruções, os conselhos dos teus confessores, as correções dos teus pais. Tudo isto te será colocado diante dos olhos. Mas tu, dirá o divino juiz, apesar de tantos dons, de tantas graças, como correspondeste mal à fé que professaste? Logo que chegaste ao uso da razão, começaste a ofender-me, com mentiras, com faltas de respeito na igreja, com desobediência aos pais e com muitas outras transgressões dos teus deveres. Se pelo menos te houvesses portado bem quando te tornaste mais crescido, mas com a idade só cresceste no desprezo da minha lei. Missas perdidas, profanações de dias festivos, blasfémias, más conversas, confissões mal feitas, comunhões às vezes sacrílegas, escândalos dados aos teus companheiros, eis o que fizeste em vez de me servires. Ao escandaloso se dirigirá cheio de indignação e dirá: vês aquela alma que caminha pela senda do pecado? Foste tu que lhe ensinaste a maldade com as tuas palavras escandalosas. Se tivesses sido bom cristão, deverias ter ensinado aos teus companheiros o caminho do céu, mas fizeste exatamente o contrário, ensinando-lhes o caminho da perdição. Vês aquela alma que está no inferno? Foste tu que me roubaste com os teus pérfidos conselhos e entregaste ao demónio, sendo tu a causa da sua perdição eterna. Agora a tua alma pagará a perfídia daquele escândalo. Que te parece deste exame, meu filho? Que te dirá a tua consciência? Ainda tens tempo. Se quiseres, pede a Deus perdão dos teus pecados, prometendo sinceramente nunca voltar a ofendê-lo. E começa hoje mesmo uma vida cristã. Assim poderás adquirir um tesouro de boas obras para quando tiveres que comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Em vista de um exame tão rigoroso pelo divino juiz, o pecador tratará de se desculpar, dizendo que não esperava ser julgado com tanta severidade. Mas o Senhor lhe responderá: não ouviste naquela pregação do catecismo? Não leste naquele livro que eu ia pedir contas de tudo? Não ouviste o Arnaldo naquele sábado? Isto ele não disse, mas eu digo. Amém? O desgraçado lembrar-se-á então da misericórdia divina, mas já não haverá misericórdia para ele, porque não merece misericórdia quem por tanto tempo abusou dela. Com a morte acabou o tempo da misericórdia. A alma lembrar-se-á dos anjos, dos santos, de Maria Santíssima, mas ela, em nome de todos, dirá: queres agora a minha proteção? Não me quiseste por mãe durante toda a tua vida. Agora também não te quero mais por filho, já não te conheço. Então o pecador, encontrando-se perdido, pedirá gritando às montanhas, aos penhascos, que o escondam,
Mas estes não se moverão, invocará o inferno e o verá aberto diante de si. Nesse mesmo momento o juiz inexorável proferirá a terrível sentença. Vai-te, filho infiel, afasta-te de mim. O meu Pai Celestial te amaldiçoa, eu também te amaldiçoo. Vai-te para o fogo eterno, a gemer e a penar no inferno, com os demónios por toda a eternidade. Aquela alma desgraçada, antes de se afastar para sempre do seu Deus, voltará uma última vez a olhar para o céu e, no cúmulo do desespero, exclamará: adeus, companheiros, adeus, amigos, que habitais no reino da glória. Adeus, pai, mãe, irmão, irmãs. Vós gozareis eternamente e eu serei para sempre atormentado. Adeus. Anjos da minha guarda, anjos e santos do paraíso, nunca vos verei. Adeus, meu Salvador, cruz santa, sangue divino, derramado inutilmente por mim. Neste momento deixo de ser filho de Deus para ser no inferno, escravo do demónio. Então aquela alma infeliz cairá nas garras dos demónios, que a arrastarão e precipitarão nos abismos de penas, de misérias e de tormentos eternos. Não temes, meu filho, que te aconteça o mesmo? Por amor de Jesus e Maria, prepara-te com boas obras para merecer uma sentença favorável. Lembra-te de que quanto mais é espantosa a sentença proferida contra o pecador, tanto mais consoladoras serão as palavras de Jesus para o homem que tenha vivido cristamente. Vem tomar posse da glória que te preparei. Tu me serviste com fidelidade no breve tempo da tua vida. Agora serás eternamente feliz. Entra no gozo do teu Senhor. Meu Jesus, concedei-me a graça de ser do número desses bem-aventurados. Virgem Santíssima, ajudai-me, protegei-me na vida e na morte, e especialmente quando me apresentar no tribunal do vosso Divino Filho para ser julgado. São João Bosco fala-nos agora do inferno. O inferno é um local destinado pela justiça divina para castigar com suplícios eternos os que morrem em pecado mortal. A primeira pena que os condenados padecem no inferno é a dos sentidos, por ser todo o seu corpo atormentado por um fogo que arde horrivelmente, sem nunca diminuir. Este fogo penetrará pelos olhos, pela boca e por todo o corpo, e cada um dos sentidos padecerá de uma pena especial. Os olhos ficarão obscurecidos pelo fumo e pelas trevas, e aterrorizados ao ver os demónios e os outros condenados. Os ouvidos não ouvirão incessantemente senão gritos, uivos, prantos e blasfémias. Quem é que já aqui ouviu um grito, daqueles gritos que arrepia às vezes nos retiros? Quem é que já ouviu? A gente não esquece, pois não? O olfato será atormentado com o mau cheiro do enxofre e betume ardentes que o sufocará. A boca sofrerá a sede ardentíssima e padecerá uma fome canina. Sofrerão fome como os cães, diz o Salmo 58. Deus permitiu que o rico Epulão, no meio daqueles tormentos, dirigisse um olhar a Lázaro, pedindo por misericórdia uma gota de água para aliviar o ardor que o consumia, mas até esta lhe foi negada. Aqueles infelizes no meio das chamas, devorados pela fome e sede, atormentados por um fogo que não cessa, bradam, uivam e desesperam. Ah, inferno, inferno, como são desgraçados os que caem nos teus abismos. E tu, meu filho, que dizes? Se tivesses que morrer neste momento, para onde irias? Se não podes suportar agora a ligeira chama de uma vela na mão, como poderás sofrer aquelas chamas por toda a eternidade? Considera, por outro lado, meu filho, o remorso que sentirá a consciência dos condenados. A sua memória, entendimento e vontade padecerão terrivelmente tormentos. Recordarão continuamente o motivo por que se perderam, isto é, por terem querido satisfazer uma paixão qualquer, e este pensamento será para eles um verme roedor que nunca morrerá. Pensarão no tempo que Deus lhe tinha concedido para se salvar da perdição, nos bons exemplos dos seus companheiros, nos propósitos feitos e não postos em prática. Eu vou repetir.
Pensarão no tempo que Deus lhe tinha concedido para se salvar da perdição, nos bons exemplos dos seus companheiros, nos propósitos feitos e não postos em prática. Pensarão nas pregações ouvidas. Pensarão nas pregações ouvidas. Amém. Nos conselhos dos seus confessores, nas boas inspirações para deixar o pecado, e vendo que já não há remédio, lançarão-os desesperados. A vontade nunca terá nada do que deseja, sofrendo, pelo contrário, todos os males. O entendimento conhecerá um bem imenso que perdeu. A alma separada do corpo e apresentada diante do divino tribunal, entreviu a beleza de Deus, conheceu a sua bondade, contemplou por um instante o esplendor do paraíso, terá ouvido talvez os dulcíssimos e harmoniosos cantos dos anjos bem-aventurados, mas que dor, vendo que tudo isto lhe é arrebatado para sempre. Que horrorosos tormentos, quem poderá suportá-los? Meu filho, que agora não te preocupas em perder a Deus e o paraíso. Esperas por acaso conhecer a tua cegueira quando tantos companheiros teus, mais ignorantes e mais pobres do que tu, estiverem gloriosos e triunfantes no reino dos céus, e tu estiveres maldito por Deus e lançado fora daquela pátria bem-aventurada, do gozo de Deus, da companhia da Virgem Santíssima e dos santos? Decide, pois, a servir ao Senhor e faz penitência. Não aguardes para quando não haja mais tempo. Entrega-te a Deus. Quem sabe se esta meditação não será o teu último convite da graça. Se não lhe correspondes, tu dispões a que Deus te abandone e te deixe cair nos eternos suplícios. Senhor, livrai-me das penas do inferno. Amém. E já me safei. Não foi desta ainda. Já acabou? Amém. Portanto, isto é de um livro, O Jovem Instruído, de São João Bosco. E eu, enquanto lia isto, há uma coisa que às vezes acontece, pelo menos a mim já me aconteceu, quando nós vamos a um funeral, que é, nos funerais, todos são santos, vocês já repararam. Portanto, ela pode ter sido a maior pecadora, ele pode ter sido o maior patife, mas naquele momento, ele era tão bom, era tão marido, é só elogios. E eu conto-vos a história de 3 amigos que estavam precisamente num funeral e estavam a dizer isso. Portanto, eles eram todos amigos, o amigo tinha falecido, e eles estavam-se a lembrar dos fins de semana que tinham passado, das atividades que tinham feito, enfim, tudo aquilo, e todos diziam, realmente ele era um tipo, era bom amigo, era bem disposto, enfim, pronto. E há um deles que vira-se para os outros e diz assim, mas já agora, olha lá, o teu Manuel, no dia do teu funeral, o que é que tu gostavas que dissessem de ti, o que os outros dissessem de ti? E o Manuel diz assim, espera lá, isso é uma pergunta difícil, o que é que eu gostava? Olha, eu gostava que dissessem de mim o seguinte, o Manuel era um tipo amigo do seu amigo, pronto sempre para a farra, para beber umas cervejolas, comer uns termossos, ir passear, ir para a noite, ir ver a Fórmula 1, fazer corridas de carro, estava sempre pronto para a diversão, bem disposto, maravilha, dava gosto de estar com ele. Muito bem. Então e tu, José? O José era assim mais compenetrado, era outro tipo de pessoa e dizia, não, eu gostava que dissessem de mim que eu tinha sido um bom pai de família, que tinha educado bem os meus filhos, um bom colega de trabalho, era um exemplo de um homem que veio de um meio mais pobre, com menos instrução, mas que, com a sua perseverança, conseguiu construir a sua vida. É isso que eu gostava que dissessem de mim. E depois ele vira-se para o outro, portanto eles eram 4, havia mais um, que se chamava Arnaldo também, e perguntaram, então, mas Arnaldo, o que é que tu gostavas que dissessem no dia da tua morte? E ele pensou, mas qualquer coisa, o que é que tu gostavas? Eu só disse, não, eu já sei o que é que eu gostava que dissessem no dia da minha morte. Olha, está-se a mexer.
Era bom, não era? Portanto, se ele está a mexer, é porque ainda não foi desta. Não é? Ora bem, obviamente que a gente brinca com estas coisas, obviamente que eu sei que este texto é um bocadinho pesado, não é? Porque nos toca cá a fundo, é como a palavra de Deus. Jesus disse, a minha palavra é como espada de dois gumes, corta a eito, corta os corações. Quando a palavra é proclamada, quando certas coisas nos são ditas, acaba às vezes até por ser doloroso. Quem já ouviu o meu testemunho, isso aconteceu comigo. Portanto, naquele retiro de casais, onde eu ouvi alguém dizer umas coisas assim destas, assim, não é? Por exemplo, no meu caso, eu levei uma vida muito dissoluta, uma vida muito pecado com mulheres, com sexo, com pornografia, com, enfim, muita coisa feia. E quando eu ouvi um padre, quer dizer, naquela tarde, não é, ler Gálatas 5, as obras da carne e as obras do Espírito, e dizer, está aqui primeiro as obras da carne, fornicação, e depois dizia orgias, aquelas coisas todas, e no fim dizia, e os que praticarem tais coisas não herdarão o reino dos céus, portanto vão para o inferno, são condenados. Nunca ninguém tinha dito aquilo, enfim, com aquela aspereza, sem espinhas, preto no branco. E realmente naquelas palavras eu revi a minha vida, não é? E comecei-me a sentir muito mal na minha cadeira, comecei, para onde é que eu fujo? Onde é que está a porta? Não é? E portanto são estas palavras, este texto é difícil, é um texto duro, mas é como o exemplo que alguns já ouviram, que eu vou dar e que eu gosto muito. É como quando nós temos um frúnculo na perna. Quem é que já teve um frúnculo na perna? Daqueles que começa, a gente tem um pelo encravado, a gente vai fazendo assim, aquilo fica vermelho, ganha uma cabecinha de pus, depois começa a ficar maior e a certa altura já não dá. E a gente vai ao posto médico e tem lá uma senhora enfermeira que é bonita de morrer, muito querida, com uma vozinha. Ai, Sr. Ronaldo, venha cá. Então eu vou pôr uma pomadinha, ela põe uma pomadinha, faz um penso, o Ronaldo vai para casa, na semana vai lá outra vez, e vou para mais um bocadinho, uma pomadinha, e faço-lhe o penso. E aquilo vai crescendo, mas, Sr. Enfermeiro, que isto cada vez me dói mais. Não, mas a gente vai pondo uma pomadinha e se vai ver que vai melhorar. E aquilo já vai por ali. E à quarta semana ou à quinta semana, quando o Arnaldo vai ao posto médico, não está lá aquela enfermeira, mas está a outra. Que é assim... bruta, mal disposta. Dizia, senhora enfermeira, eu tenho cá 20, tenho aqui um frungo. Baixa as calças. Baixa as calças, já lhe disse, sente-se ali, mostra lá isso. Zuca, tira o penso, sem dó na piedade. Está bem, vá, eu já venho. Vai buscar o spray da anestesia, pega num bisturi, zuca, ai! O pus saiu, ela espremeu, fez o penso e na semana seguinte o Arnaldo está bom, está curado. Porque era aquilo que devia ter sido feito. Não é? E nós, muitas vezes, na nossa vida espiritual, queremos pensinhos. 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 Não, meu filho. Não é? Portanto, eu aproveito isto que está aqui para falar um bocadinho no que se passa hoje até mesmo dentro da Igreja Católica. Não é? Infelizmente, eu hoje vejo muitos dentro da Igreja Católica pôr só pensinhos. Deus é amor. Deus é amor. Deus perdoa. Deus é misericórdia. Mas não falam do outro lado. Nossa Senhora, que é a criatura mais amorosa, mais querida que há à face da terra, mostrou o inferno aos pastorinhos em Fátima. Portanto, Nossa Senhora fez apelos à conversão. Não só em Fátima, mas quer dizer, Nossa Senhora, ao longo das aparições de Mariana, ao longo dos séculos, tem vindo, meus filhos. Lá está a velha história. Arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, mudai de vida, mudai... Não se esqueçam que Deus existe. Para que haja verdadeiro arrependimento e conversão, é preciso que a palavra que é proclamada seja a verdade. E a verdade proclamada por Jesus Cristo não é só... Quem é que gosta de Pavlova? Quem é que conhece Pavlova? Ai, é tão bom. Claras batidas em suspiro, depois recheadas com doce de morango lá dentro, com chantilly, moranguinhos por cima, até me estou a arrepiar. Portanto, o Evangelho tem muita pavlova, tem toucinho do céu, ovos moles de Aveiro, tem essas coisas todas boas. Mas depois tem também outra parte que nos diz, se quer chegar à pavlova, ao toucinho do céu, ou aos doces,
tens que mudar de vida, porque senão vais ter limonada sem açúcar, não é? E aquelas comidas, por exemplo, eu não gosto de favas, não é? Ou aquela espinafres, não é? Aquelas coisas que a gente não gosta, não é? Portanto, porquê que eu muitas vezes falo nestas coisas? Porque eu vejo muitas vezes que, hoje mesmo dentro da Igreja Católica, muitas vezes a conversa é um bocadinho posta à volta do açúcar, do açúcar, do açúcar. E dou-vos um exemplo. Obviamente, eu dou-vos estes exemplos para quê? Porque, conforme eu dizia de manhã, nós hoje temos a responsabilidade, como cristãos católicos, não tratar só da salvação da nossa alma, mas Jesus conta com cada um de nós. O Sr. Padre disse-o aqui na igreja, na missa, nós somos igreja. Portanto, nós não devemos pôr nesta situação, eu vou portar-me bem, porque quero salvar a minha alma, não quero ir para o inferno, obviamente quero ajudar a salvar os que são meus, porque eu gosto deles. Depois o resto, cada um trata de si. Marcos 16,15. Ide e proclamai a boa nova, o Evangelho a toda a criatura. E isto não é só para os padres e para os bispos e para o Papa. É para cada um de nós. Cada um de nós, o Senhor espera, como discípulo, que anuncie o reino de Deus e que ajude a salvar almas. E para nós fazermos isto, conforme eu já disse, é preciso que tenhamos plena consciência do que é a verdade proclamada. E agora vou fazer aqui um pequenino parênteses. Só há uma verdade. Nosso Senhor, quando disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, não disse eu sou um dos caminhos, uma das verdades, que depois dá acesso à vida eterna. Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, só por mim se vai ao Pai. Quem é este Pai? É Deus Pai, Criador do universo, de todas as coisas. E hoje, mesmo dentro da Igreja Católica, infelizmente, e a mim me custa muito dizer isto, há gente com responsabilidade e grande responsabilidade dentro da Igreja Católica que afirma, mais explicitamente ou menos, ou de uma forma implícita, ou que deixa de dizer e não corrige quem diz isto, que coisas, por exemplo, que todas as religiões levam a Deus. E isto é uma heresia. Isto é uma heresia. É contra a verdade revelada. E, portanto, meus queridos irmãos, os tempos em que nós vivemos são tempos de grande confusão, são tempos em que a nossa era, este fim dos tempos, o fim da civilização ocidental, tal como nós a estamos a conhecer, está em declínio. Este tempo, o mundo teve vários tempos. O mundo teve, por exemplo, até Noé. O mundo teve, por exemplo, o Império Romano, que caiu, ruiu por terra. O Império Romano dominou grande parte da terra conhecida nessa altura, era dominada pelo Império Romano. E ele caiu. E a nossa sociedade neste momento está a cair. Nós temos vários sinais, quem estiver um bocadinho atento disto, verá que, economicamente, as guerras que estão a aparecer, a degradação moral que está a acontecer na nossa sociedade, tudo isso são sinais. Mas o maior sinal que nós temos, principalmente para nós cristãos católicos, é o estado da Igreja. A Igreja Católica nunca passou por uma crise tão grande de fé, falta de fé, heresia e apostasia. A Nossa Senhora disse, vereis bispos contra bispos, padres contra padres. Volto a dizer, quem estiver minimamente informado sobre estas coisas, verá coisas que são ditas por um bispo é assim, e do outro lado outro bispo dizer que não, que é assim, e que se pode fazer esta coisa e esta coisa e esta coisa. E dou-vos um exemplo muito claro. Obviamente que eu dou-vos estas coisas não para vocês ficarem tristes, não para provocar escândalo, mas para vos avisar e para vos alertar e espicaçar a vossa vontade, para que vocês tenham um fogo dentro do vosso coração em defender Jesus e a sua verdade. Isto é essencial. Nosso Senhor diz numa das suas passagens, e quando o Filho do Homem regressar à terra na sua segunda vinda, encontrará fé sobre a terra?